Capítulo 2. Meu melhor filme favorito de todos os tempos deve ser Harry e Sally, feitos um para o outro. Eu gosto por várias razões. O clima dos anos 80, a estranha química entre Billy Crystal e Meg Ryan, a cena da simulação do orgasmo no restaurante, mas a minha parte favorita é a dos casaizinhos de idosos com olhar cintilante, juntinhos no sofá, contando como se conheceram. A primeira vez que assisti ao filme eu tinha só 14 anos. Nunca tinha sido beijada e, usando uma das expressões favoritas da minha irmã Suzane, eu não tinha pressa alguma de arrastar um caminhão por um garoto. Já tinha testemunhado minha irmã se apaixonar por diversos garotos para, via de regra, acabar com o coração despedaçado, mais depressa que o meu aparelho dentário era ajustado, e não havia nada que me fizesse sentir que era a hora certa. Ainda assim, eu me lembro de estar sentada em um cinema com ar-condicionado, imaginando onde estaria meu futuro marido naquele dado momento. Como ele seria? Estaria ele, na primeira vez que eu o encontrasse, de mãos dadas com alguma garota, com um pacote de jujuba e um copo grande de Sprite entre eles? Ou seria bem mais velho, já na faculdade, com experiência de vida e em conquistar mulheres? Ele seria estrela do time de futebol americano ou tocador de bumbo na fanfarra? Será que nos conheceríamos em um voo para Paris? Em uma sala de reuniões com altos executivos, ou no corredor de hortifruti de um supermercado na minha cidade natal? Eu nos imaginava contando e recontando nossa história com os dedos entrelaçados, como os casais adoráveis do filme. O que me faltava aprender, no entanto, era que as coisas raramente são tão perfeitas e certinhas como aquela historinha de brilhar os olhos para se assistir sentado no sofá. Com o tempo, eu perceberia que quase sempre nessas histórias de casais há um tipo de licença poética, um toque de romantismo que, com o passar dos anos, acaba adquirindo certo brilho. E ao menos que você tenha casado com seu namoradinho do colégio, às vezes, mesmo nesse caso, geralmente existe um passado menos glorioso escondido em algum canto. Há pessoas, lugares e acontecimentos que o levaram até um relacionamento definitivo. Pessoas, lugares e acontecimentos que você preferiria esquecer, ou no mínimo fazer de conta que nunca existiram. No final, você poderia colocar um belo rótulo em tudo, como o acaso ou o destino. Eu poderia então acreditar que faz parte da vida. No entanto, seja qual título der, parece que todo casal tem duas histórias, uma editada para ser assistida no sofá e uma versão sem cortes, que é melhor deixar para lá. Comigo, com o Andy, não foi diferente. Andy e eu tínhamos as duas. Ambas histórias, no entanto, começaram da mesma forma. Ambas começaram com uma carta que chegara pelo correio em uma tarde de verão úmida e sufocante, depois da minha formatura do colégio, e poucas semanas antes de eu sair de Pittsburgh, onde nasci, para a Universidade Wake Forest, em seu lindo prédio de tijolos que eu havia visto em um catálogo de faculdades e que mais tarde escolheria por terem me oferecido uma bela bolsa de estudos. A carta continha todo tipo de informação importante sobre o currículo, os dormitórios e a orientação. E o mais importante, anunciava a minha ansiosamente esperada colega de quarto, cujo nome estava escrito em destaque: Margot Elizabeth Hollinger Graham. Eu observei com atenção por um longo tempo o nome, endereço completo e telefone dela em Atlanta, na Geórgia, sentindo-me tanto admirada como intimidada. Todos os alunos da escola pública onde sempre estudei
tinham nomes comuns como Kim, Jane e Amy. Eu não sabia de ninguém com o nome tipo Margot. E o T mudo foi o que mais me inquietou. E com certeza eu não conhecia ninguém com dois nomes do meio. Eu não tinha dúvida de que Margot de Atlanta seria uma daquelas garotas bonitas mostradas no folheto da universidade, das que usavam brincos de pérola e vestidos leves com estampa floral da estilista Laura Ashley, para ir aos jogos de futebol americano. Eu costumava usar uns jeans surrado e um blusão com capuz em jogos esportivos. Eu tinha certeza de que ela tinha namorado sério e imaginava que ela daria um belo pé na bunda dele no final do semestre e o trocaria por um daqueles caras altos e magros, descalços e com a camiseta da fraternidade, jogando frisbee no pátio daqueles mesmos folhetos. Eu me lembro de ter entrado correndo com a carta para contar as novidades para Suzane, que tinha acabado de passar para o 3º ano da Universidade Penn State e era bem experiente nessa coisa de colegas de dormitório. Ela estava em seu quarto aplicando uma camada bem marcada de delineador azul metálico ao som do Bon Jovi. Eu li o nome completo de Margot em voz alta e então mencionei todas as minhas previsões usando um sotaque igual ao das pessoas do Sul. Eu, inclusive, espertamente acrescentei umas colunas brancas, a Scarlett O'Hara e um monte de serviçais. Obviamente, eu estava caçoando, mas isso era também um ataque de ansiedade por temer ter escolhido a faculdade errada. Eu deveria ter ficado com a faculdade estadual local, ou a Penn State, como a maioria dos meus colegas. Eu ia parecer um peixe fora d'água, uma Yankee deslocada. Eu fiquei olhando Suzane se afastar do espelho do corpo inteiro, se colocar em uma determinada angulação para minimizar os quilinhos que ela tinha ganhado quando caloura e não conseguiria perder, e dizer: que sotaque horroroso, Ellen. Parece que você é da Inglaterra, não de Atlanta. E cruzes, por que não dar um crédito para a garota? E se ela estiver pensando que você é uma garota da cidade do aço sem o menor senso de estilo? Ela deu uma risadinha debochada e completou: ah, sim, claro, nesse caso ela estaria certa. Muito engraçado, retruquei, sem conseguir conter o riso. Ironicamente, o lado mais simpático da mal-humorada da minha irmã era esse, quando ela tirava sarro de mim. Suzane continuou rindo enquanto tocava a fita cassete. Daí ela parou no meio da música e disse: mas, falando sério, essa garota pode ser, digamos, a filha de um fazendeiro. E seja como for, você pode acabar gostando dela de verdade. Filha de fazendeiro por acaso costuma ter 4 nomes? Gracejei. Nunca se sabe, Suzane disse com tom sagaz de irmã mais velha. Nunca se sabe. Mas minhas suspeitas se confirmaram quando dias depois eu recebi uma carta da Margot, escrita em uma caligrafia impecável em um papel de carta rosa claro. O bonito monograma em relevo trazia letras elaboradas. O G do seu sobrenome era maior, ao lado do M e do H. Fiquei imaginando que parente rico ela teria preterido deixando o E de fora. O tom era efusivo, 8 pontos de exclamação em tudo, mas estranhamente um tanto comercial. Ela se dizia ansiosa para me conhecer e que havia tentado me ligar várias vezes, sem sucesso. Nós não tínhamos chamado em espera e nem secretária eletrônica, coisas que me embaraçavam. Ela contou que levaria uma pequena geladeira e um aparelho de som, que inclusive tocava CDs. E eu ainda estava na fita cassete, e que esperava que pudéssemos comprar edredons iguais,
os charmosos rosa e verde pálido da Ralph Lauren. Ela se ofereceu para comprar os dois caso eu concordasse. E se eu não gostasse do rosa, ela escolheria um amarelo e lavanda, uma combinação feliz, ou turquesa e coral, igualmente encantador. Ela só não era muito fã de usar cores primárias na decoração, mas estava aberta a sugestões. Ela me disse que genuinamente esperava que eu aproveitasse bem o resto do meu verão e assinou a carta com um afetuosamente Margot. Um final que estranhamente soava mais sofisticado e indiferente que afetuoso. Minhas cartas eram sempre encerradas com um beijo ou atenciosamente, mas decidi ali que passaria a adotar o afetuosamente. Essa seria a primeira de muitas coisas em que eu copiaria a Margot. Eu busquei coragem para ligar para ela na tarde seguinte, caneta e bloquinho em mãos, para assegurar que eu não deixaria nada passar, como uma sugestão para coordenarmos produtos de higiene e beleza, mantendo tudo na paleta de tons pastéis. O telefone tocou 2 vezes antes de uma voz masculina dizer alô. Eu julguei que fosse o pai de Margot, ou talvez fosse o jardineiro que teria entrado para beber um copo de limonada fresca. E, caprichando na voz ao telefone, disse que gostaria de falar com a Margot. Ela saiu, foi ao clube jogar tênis, respondeu o homem. Clube? Certo, pensei comigo mesma. Nós pertencíamos a um clube, tecnicamente falando. Na verdade, era só a piscina do vizinho, apelidada de clube, que consistia de uma pequena piscina retangular com um minibar servindo salgadinhos fritos em uma ponta, um trampolim na outra, tudo rodeado por uma cerca em formato de corrente. Mas eu tinha certeza absoluta de que o clube de Margot era completamente diferente. Imaginei uma sequência de quadras de tênis gramadas, os delicados sanduíches servidos em pratos de porcelana, os morros do campo do golfe enfeitados por pés de chorão ou qual fosse a espécie nativa mais comum na Geórgia. Gostaria de deixar um recado? O homem indagou com um quase imperceptível sotaque sulino, só revelado por uma das letras carregadas. Eu hesitei, titubeei um pouco e, por fim, timidamente me identifiquei com uma futura colega de quarto de Margot. Oh, como vai? Eu sou o Andy, irmão da Margot. E lá estava. Andy, o nome do meu futuro marido, que mais tarde eu ficaria sabendo que era o diminutivo de Andrew Wallace Graham III. Andy prosseguiu dizendo que estudava na Universidade Vanderbilt, mas que seu melhor amigo dos tempos do colégio estava no último ano da Wake Forest, e ele e seus amigos iam nos pôr a par de todas as dificuldades, contariam suas experiências sobre professores e fraternidades para nos manter longe de encrenca, e tudo mais que valesse a pena. Eu lhe agradeci, de algum modo me sentindo bem à vontade. Não por isso, respondeu Andy. A Margot vai ficar contente quando souber que você ligou. Tenho certeza que ela quer lhe falar sobre colchas, cortinas ou algo assim. Espero que você goste de rosa. Ah, sim, eu adoro rosa, respondi com convicção. Era uma mentira deslavada que seria contada por anos seguidos, mencionada até no brinde que Andy me faria no jantar de celebração na véspera do nosso casamento, para o divertimento de Margot e nossos amigos mais íntimos, todos cansados de saber que, embora eu tivesse um lado feminino, ele passava longe do cor-de-rosa. Então, deu certo, concluiu ele. Uma nova dupla no paraíso cor-de-rosa. Lembro-me de sorrir e pensar que, fosse quem fosse a Margot, ela tinha um irmão muito bacana. Por fim, eu estava certa quanto a Andy e Margot. Ele era bacana mesmo e ela e eu não tínhamos absolutamente nada em comum. Para começar, fisicamente éramos opostas. Ela era mignon, mas curvilínea, loira de pele clara e olhos azuis. Eu alta,
com porte atlético, cabelos e olhos castanhos e pele com ar de bronzeado, mesmo em pleno inverno. Éramos igualmente atraentes, mas Margot tinha um ar mais leve, descontraído e o meu perfil podia ser descrito como vistoso. Nossos antecedentes também não poderiam ser mais distintos. Margot vivia em um casarão lindo, em um terreno de diversos acres todo arborizado, na região mais abastada de Atlanta, uma propriedade para não se botar defeito. Eu cresci em um pequeno rancho com uma cozinha com armários pré-fabricados e balcões cor de laranja, em um bairro operário de Pittsburgh. O pai de Margot era um advogado bem-sucedido que também era conselheiro de diversas empresas. Meu pai trabalhava em vendas, era representante de produtos nada charmosos, como projetores de filmes, que muitos professores preguiçosos usavam para passar para a criançada aqueles filmes maçantes de dar sono. A mãe da Margot era uma ex-rainha de concurso de beleza, de Charleston, sua cidade natal, com um senso clássico de moda, que lembrava uma socialite, e estrutura óssea esguia e elegante. A minha tinha sido uma professora maluquinha de introdução à álgebra, antes de falecer de câncer de pulmão, embora jamais tivesse fumado, na véspera do meu 13º aniversário. Margot tinha 2 irmãos mais velhos e ambos a adoravam e mimavam. A família dela era a versão sulista branca anglo-saxã protestante dos Kennedys, que jogava uma versão mais leve de futebol americano na praia de Sea Island. Ia esquiar todos os invernos e vez ou outra passava o Natal na Europa. Minha irmã e eu passávamos as férias no litoral de Jersey com nossos avós. Nós nem sequer possuímos passaporte, jamais havíamos deixado o país e só voado uma vez. Margot era líder de torcida, havia debutado e transpirava um tipo de confiança que só os ricos e viajados brancos anglo-saxões protestantes possuíam. Eu era reservada, um pouco neurótica e, embora fizesse força para me misturar, sentia-me mais confortável passando despercebida. Diferenças à parte, nós nos tornamos melhores amigas e então, anos mais tarde, no que seria um conto digno de ser contado em um sofá, eu me apaixonaria pelo irmão dela, aquele que simplesmente intuí que seria tão lindo quanto era bacana. Mas muitas coisas aconteceriam antes de eu me casar com Andy e depois que a carta de Margot tivesse chegado pelo correio. Muitas coisas. Uma delas seria Léo, a quem amaria antes de amar Andy, a quem eu viria a odiar, mas continuaria amando ainda por muito tempo depois de ele ter me dado um fora, aquele de quem então eu finalmente esqueceria e que reencontraria anos mais tarde em uma faixa de pedestre em um cruzamento em Nova York.